Que bom poder estar com você em mais este momento, em mais este dia que eu desejo seja um dia ainda muito feliz realmente na sua vida. Que bom poder voltar à sua casa ou onde quer que você esteja, através da Central TV, Canal 25, ou se você não sabe, também o 525 em HD. Olha, estou mais bonito ainda no 525, né? E eu quero convidar você, né, a estar conosco, porque estamos aqui todos os dias em horários diferenciados que você pode ver aí no rodapé quais são os horários, de manhã, de tarde, de noite, justamente para alcançar públicos diferenciados, que o nosso propósito aqui não é fazer proselitismo, nem trazer uma nova doutrina, não. Nosso propósito é trazer uma mensagem de fé, de esperança, de amor ao seu coração, da sua família, trazer um pouco de ânimo, né? No mundo tão desanimado, trazer boas notícias num mundo farto de más notícias, não é? E essas boas notícias simplesmente é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é? Você vai encontrar aqui respostas para todos os momentos da sua vida. Acho engraçado, as pessoas leem um monte de absurdos, de barbaridades, de invencionices, coisas de homem, e não são capazes de investir um tempo na palavra de Deus. Ah, é muito difícil. É claro que é difícil. Se você pegar um livro de física, é difícil. Até de uma simples aritmética dos meus tempos de menino, é difícil se tiver com a capa fechada. Mas se você abrir e começar a mergulhar, você vai ter entendimento, você vai acabar tendo conhecimento de coisas extraordinárias que você precisa conhecer. Até porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o teu manual de vida. Quando eu comprei esse celular aqui, veio uma caixinha toda bonitinha, coisa e tal, com uns tubisquinhos lá, né? Uns adereços, e junto veio um livrinho assim que chama-se Manual. Nunca abri. Por isso, só sei ligar, desligar, passar um zap, tirar uma fotografia e o resto não sei nada. Ignorante, pois é, não sou só eu, porque você já abriu esse livro, é o manual, né? Você pode mandar Deus calar a boca ou dizer fala comigo. Cala a boca, mantenha a Bíblia assim. Fala comigo, mantenha a Bíblia assim. Mergulhe nela e você vai encontrar ensinamentos preciosíssimos para a sua vida. Quem você é, quem você pode ser, qual é o propósito de Deus para a sua vida. E Deus tem um propósito com a sua vida, acredite nisso. Só que você precisa descobrir qual. Por isso nós estamos envolvidos aqui, por exemplo, esse ano. Todo ano, já há mais de 20 anos, eu faço no período do inverno, 21 semanas de Daniel. São 21 noites e terças-feiras, uma cruzada de igreja lotadíssima como tem estado, né? Já estamos vivendo aí a 11ª, 12ª semana agora, nesse mês de julho, né? E dentro desse projeto, dessa cruzada, principalmente este ano, cujo tema é Descobrindo o Gigante que Existe Dentro de Você, nós estamos desafiando a igreja justamente a isso, a procurar saber em Deus qual é o propósito dele para com a nossa vida. E o propósito dele com a nossa vida é muito grande. Nós é que desconhecemos ou não queremos sequer conhecer. Então, abra a tua Bíblia. Só que tem um detalhe. Aprenda isso. Bíblia a gente não começa a ler no Gênesis. Bíblia a gente começa a ler em Mateus. A gente começa pelo Novo Testamento, a promessa já cumprida. Depois sim, a gente vai para o Velho Testamento, exceto Salmos, que é um livro para todo e qualquer tempo, né? Onde a gente está nele contextualizado, não é isso? Então, o nosso propósito é convidar você e sua família a vir estar conosco, para aprender mais, não só nos cultos, mas na escola bíblica, na universidade da família, nos discipulados, as crianças nas múltiplas salas, em todos os cultos, com professores e salas muito bem equipadas, né? Nós estamos aguardando você e a sua família num bairro lindo, que é Campo Comprido, agora chamam, né, de Ecoville também, né? Um templo realmente maravilhoso, mas principalmente um lugar onde com certeza a graça de Deus é manifestada.
Quando você entra no estacionamento, você já sente a diferença. Quando você bota o pé para dentro do templo, então nem se fala. E quando você começa a adorar, a louvar, a cantar, a ser ministrado através da palavra, sua vida pode ser transformada radicalmente para melhor. Quer uma prova? Participe conosco do momento desses. Capítulo 37 de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza agora ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém, gente? Vamos assentar nesse mesmo espírito. Basicamente, igreja, esta é uma mensagem pregada para avivamento e reavivamento. O mote da mensagem é este, mas como a palavra de Deus, ela é resposta para todos os nossos sufocos, nossas lutas, nossas necessidades, nossas carências. Ela é resposta e tem resposta para todos os momentos da vida. Nesta noite eu quero colocar de tal maneira que venha renovar o seu ânimo, percebendo que em Deus, apesar de tudo que você está enfrentando de ruim, de difícil de ser enfrentado, ainda há esperança. Amém? Eu quero passar para vocês a mensagem de que você não vai desistir, porque você não tem razão para desistir. Você só teria razão para desistir se a tua esperança não fosse Cristo. Todos aqui são de Jesus? Então a nossa esperança não pode morrer, em hipótese nenhuma. Mas a verdade é que a vida, muitas vezes, nos reserva surpresas desagradáveis. Quando menos se espera, né? É como uma mensagem que eu preguei aqui há uns 2 anos atrás, que eu estou com muita vontade de pregar novamente. É quando menos se espera que a guerra começa. Em um dia estamos bem, no outro, quase de forma inexplicável, a gente se mete em grandes dificuldades. Num dia estamos bem empregados, por exemplo, no outro dia estamos na rua, procurando emprego. Talvez até seja o caso de um ou outro aqui nessa noite. Um dia estamos emprestando dinheiro, e no outro estamos tomando dinheiro emprestado.
Um dia a gente está esbanjando saúde, né? Ajudando as outros, e de repente, no dia seguinte a gente está doente, aparece uma doença do nada, e a gente acaba, em vez de ajudando, precisando de ajuda. E diante dessas situações, cada pessoa reage, age de forma diferenciada. Alguns não reagem, alguns se desesperam, muitos se deixam lamentavelmente abater pelas dificuldades, mas outros dão a volta por cima, lutam com suas próprias forças para sair do problema, mas se o problema for maior do que tudo, parece que eles vão lutar em vão. E outros ainda, eu creio que mais abençoados, não só creio como tenho certeza, estes agem da forma mais sensata que um homem e uma mulher pode agir. Entregam as dificuldades, apresentam suas dificuldades em oração aos cuidados de Deus, pois sabem que pela fé nele sempre haverá esperança. Sempre, eu disse, não é uma vez ou outra, sempre, porque o nosso Deus não tosqueneja nem dormita, como diz. O nosso Deus não cochila, o nosso Deus não dorme, né? Então, destacar rapidamente, e talvez chamar essa mensagem de um gigante que precisa ser despertado dentro de nós, chamado, eu não posso dizer um gigante chamado volta por cima, então vamos chamar um gigante chamado renovação. Um gigante que nós precisamos despertar dentro de nós, chamado renovação, né? E quero destacar pelo menos 3 porquês. Você precisa se renovar, você não deve, não pode se desesperar, você não pode perder a esperança, né? Ainda que, primeiro ponto, humanamente falando, pareça que tudo realmente está perdido. O casamento, a vida, os negócios, enfim, a saúde, os sonhos, os projetos. Parece que humanamente não tem escape, não tem saída. Mas nessa hora eu quero lembrar você sempre: nós somos o povo do sobrenatural. Se humanamente não tem resposta, Deus vai enviar uma resposta sobrenatural, porque o nosso Deus é sobrenatural. E ainda que você tenha dificuldade em entender e acreditar nisso, você também é sobrenatural. Você não é natural, você apenas está no natural. Você está no natural, mas você que é espírito é sobrenatural. E o nosso Deus que é espírito, sobrenatural é. Então, se não temos uma resposta no natural, com certeza absoluta, Deus, como foi cantado aqui, quando Ele está fazendo silêncio na nossa vida, aparentemente não está respondendo, é porque na verdade Ele está trabalhando em nosso favor. Afinal, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é autoexistente, Ele é Yahvé, a presença, o oxigênio que o nosso espírito respira, como o oxigênio que nosso corpo respira, sem o qual não estaríamos vivos. E aquilo que está escrito ali na parede, gente, que é o tema da igreja quadrangular, né, o lema: Jesus Cristo, o nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, gente? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia, sua palavra, diz que Ele não muda. Ele não muda. Por isso, ainda que você esteja aqui nessa noite, caminhando conosco nessa caminhada das 21 semanas de Daniel, ainda que você esteja se sentindo como verdadeiros ossos secos, sem condição de reação, seja na área física,
seja na área emocional, seja na área familiar, no seu casamento, seja na área financeira, seja na área emocional ou outra qualquer, nós podemos ficar sabendo com certeza: Deus pode mudar esta situação, porque nele sempre haverá esperança. Ponha isso no seu espírito. Não se deixe abater, não se deixe vencer. Você não nasceu para ser vencido, você nasceu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Ponha isso no seu espírito. E por que eu digo isso? Porque para Deus, e a Bíblia diz isso, porque para Deus não tem impossível. O poder dele é de trazer à realidade as coisas inexistentes, gente. Aquilo que o médico não pode, o advogado não pode, a família não pode, ninguém pode, Deus pode na sua vida. E sabe por que sempre há esperança em Deus? Por essa razão. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Possível eu faço. Agora é bom que você saiba, o possível ele também não vai fazer na sua vida. O possível é tarefa tua. É você que tem que trabalhar, é você que tem que estudar, é você que tem que agir, é você que tem que tomar decisão. E quando você agir, na outra mão ele vem em teu auxílio. É você que tem que botar o pé para fora do barco, como Pedro, porque só quando nós colocarmos o pé para fora do barco, as águas se farão estáveis. Então aqui nesse texto, Deus está mostrando o que vai fazer com o povo de Judá. Eles eram, repetindo, como ossos secos aos quais Deus, segundo sua promessa, voltaria a dar vida. E isso fica mais claro no verso 12, onde está escrito: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei de volta para a sua casa, para a sua terra, para Israel. E nós sabemos muito bem que tudo isso literalmente se cumpriu na vida desse povo. Aquilo que era impossível aconteceu. E depois de espalhados e como mortos no cativeiro, acabaram voltando para a terra prometida, porque para Deus não há impossível. Tudo que você perdeu, que te tomaram, para Deus você pode voltar a uma vida não igual àquela, mas muito melhor do que aquela ainda. Não fica chorando de saudade, fica louvando pelas coisas melhores que Deus está preparando para você. Porque isso não é alguma coisa que aconteceu só no passado. Hoje também não há nada impossível para Deus. Deus não está velho, Deus não mudou, Deus não cansou, né? A gente pode ver quantos testemunhos entre vocês do que Deus tem feito no nosso meio. Ressuscitado pessoas para a vida em todos os sentidos. E você pode ser mais um nesta longa lista. Então, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, ou tenha que enfrentar, ou que certamente vai enfrentar um dia, porque Deus nunca te prometeu moleza, muito pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis, não é boa vida, é aflições, né? Mas por outro lado, Ele não disse: vocês só vão ter aflição. Ele disse: eu venci o mundo. Portanto, comigo você também vai vencer em toda e qualquer, né? Em toda e qualquer circunstância. Então, lembre-se, em Deus sempre há esperança, porque eu vou repetir: não existe impossível para o nosso Deus. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Não preciso conhecer, quem tem que conhecer Ele. E Ele só vai conhecer se você tiver a dignidade de apresentar esse caso diante dEle em oração. E principalmente, de reconhecer que só está acontecendo por sua culpa, quem sabe. Não foi provocado por ninguém. Foi um descuido nosso, foi uma desatenção nossa. Senhor, pisei na bola, como pregamos aqui domingo. Pisei na bola. Não tem pecado que Deus não perdoe, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. E o maior pecado contra o Espírito Santo é recusar Jesus, é rejeitar Jesus, a sua mensagem, o Evangelho. Não há pecado suficientemente forte para vencer o poder do sangue de Jesus.
E Deus permitiu muitas vezes na vida de Israel situações como essas, porque era um povo duro de coração, como a Bíblia diz, duro de serviço. Eram murmuradores, eram idólatras por natureza, tendo um Deus maravilhoso que os abençoava, não é? E então Deus permite muitas vezes certas coisas na nossa vida para se revelar a nós, fazendo maravilhas, quando nos arrependemos, quando nós reconsideramos os nossos passos e voltamos aos caminhos dele, a fazer a vontade dele, que é boa. Os mandamentos de Deus não são pesados. Pesados são os mandamentos do capeta, pesados são os mandamentos do mundo, pesados são os mandamentos da carne, mas os mandamentos de Deus não são pesados, porque são para o nosso bem. É como a cinta, é como a vara que esses ordinários desses deputados lá em Brasília hoje tornaram um crime um pai e uma mãe corrigir uma criança. É como a vara, é como a cinta, que é chegada nunca com raiva, nunca para machucar, mas para disciplinar, para fazer da criança uma criança disciplinada, porque ninguém consegue se vencer na vida sem disciplina. E o pai e a mãe que não disciplinam seus filhos é porque não ama seus filhos. Mas Deus te ama de paixão, e não precisa provar mais nada, porque te amou tanto que deu o seu unigênito para tomar o teu lugar na cruz. E porque Ele te ama, Ele te corrige, e você precisa entender isso, fazer esse balanço, né? Em Deus sempre há esperança, porque é da natureza dEle fazer maravilhas para se revelar ao seu povo, através de milagres, de socorros assim, em momentos que você nunca imagina, como vocês estão careca de ouvir isso, eu lá no mar, eu não tinha chance nenhuma de me salvar, mas no instante que eu reconheci a minha falha, e a minha falha era não querer vir para o ministério, era não querer de jeito nenhum ser pastor, quando eu me rendi, eu fiz aquela oração desse tamanho, que foi só o que deu tempo de fazer antes de afundar, aquela mão nas minhas costas, eu posso dizer que era a mão de Deus, mas era uma mão natural, era um milagre. Enquanto as crianças Marilza estavam na praia desesperadas assistindo eu me afogar, desaparecendo nas águas, passou um casalzinho jovem, recém-casado, estava em lua de mel, e a Marilza disse: moço, socorre meu marido que ele está se afogando. O casal entrou, eles eram do Rio de Janeiro, e sabe o que eles eram? Eles tinham um curso de salvamento. Na hora H, aos 40, ontem eu assisti o jogo do Cuiabá contra o Sport Recife, 5 minutos de prorrogação, aos 49,5 o Cuiabá empatou, foi aí que eu empatei, aí que Deus chutou aquela bola para dentro do gol, e eu estou aqui belo, formoso e faceiro com vocês. Deus age assim e não vai mudar. Ponha isso no seu espírito. Havia um objetivo muito claro no grande milagre que Deus iria realizar, transformando aqueles ossos secos em corpos cheios de vida. Havia um propósito, ou seja, fazendo com que seu povo voltasse a ser um povo. Deus, na sua graça, estaria mostrando a eles quem Ele realmente era e qual a plenitude do seu poder, e que eles não deveriam mais brincar com Ele, porque Ele era a sua segurança, como Ele é a nossa segurança. Repetindo, em Deus sempre há esperança, porque é da natureza dEle se revelar a nós, mostrando o seu poder através da sua graça, através de milagres, de socorro no momento mais difícil. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É o que Davi cantava e escrevia, e é o que nós devemos confessar todos os dias da nossa vida, antes de entrar em desespero diante da dificuldade, diante da luta, da perda, da dor. Lembre-se, ela é uma grande oportunidade para que Deus se revele a você, para que Deus revele o seu poder na sua vida, não somente a você, mas a todos que cercam você, principalmente a sua família que te critica por você ser evangélico, a tua vizinhança que te critica. É uma oportunidade para Deus se revelar na sua vida e tapar a boca de todo esse agente que tem dom de língua comprida, né?
Eu jamais vou esquecer das coisas que Deus fez na minha vida, e ao longo desses 40 e poucos anos de ministério, do que Ele fez através da nossa vida. Olha para mim, gente, tudo bonitinho, coisa e tal, não sei o quê, mas ó, eu nem tenho cueca vermelha por fora aqui para ser o super-homem, né? Não levo jeito de super-herói, mas no entanto, gente estava morta em hospital, já se levantou. Aidético aqui, que foi mandado para casa para morrer, está cheio de vida até hoje. Cancerosos foram curados, porque o nosso Deus só sabe fazer maravilhas. O nosso Deus é maravilhoso, e não é porque eu sou pastor. Ele faz isso porque eu sou Rogério Amorim. Ele faz isso na sua vida porque você é o João da Silva. Não tem essa, né? Não tem esse negócio não. Então, quanto mais difícil a situação, melhor a oportunidade para Deus se revelar na sua vida. Aprenda isso e saia daqui hoje, mas assim, cheio de motivos e razões para lutar, para levantar a cabeça, para sair dessa caverna, para sair desse buraco, para sair desse abismo, para voltar para a vida, para deixar de se sentir ou parecer um osso seco. Deus vai cobrir esse osso de nervos, de tendões, de pele, de carnes, vai fazer a sua vida, o seu casamento, os seus negócios, o seu futuro florescer novamente, emergir, né? Então, o que dizer diante dessa situação de Israel, ou da nossa situação momentânea, né? Temos motivos para entrar em desespero? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Seja qual for a situação, temos que lembrar que em Deus sempre há esperança de renovação. Põe para fora de você esse gigante chamado dar a volta por cima. Põe para fora esse gigante chamado renovação. Para encerrar mesmo, de verdade, ó, juro, em Deus a esperança não é a última que morre, porque em Deus ela não morre, simplesmente não morre, porque a nossa esperança nele vai além da morte, gente. Além da morte, podemos esperar no Todo-Poderoso em toda e qualquer situação, na vida e na morte, nessa vida e na futura.